Olá pessoal, hoje estamos voltando aqui com alguns exemplos de conversão de números complexos da forma cartesiana para polar e vice-versa. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como está resolvendo esses tipos de conversão em calculadoras científicas. No caso, eu peguei aqui para mostrar para vocês alguns exemplos de calculadoras científicas de entrada de algumas marcas como HP e Casio. São calculadoras muito populares que são muito utilizadas em cursos técnicos e cursos de engenharia. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês é uma HP10S, eu usei ela bastante durante meus primeiros cursos da faculdade, meus primeiros cursos técnicos, e é uma calculadora que tem muito recurso e muita função para a gente estar aplicando nesses tipos de exercício aqui. Outra calculadora que foi bem comum, acho que muita gente deve conhecer também, é a calculadora da Casio, né? A família FX82. Essa aqui é a ES, mas acho que vocês devem estar mais acostumados com a MS, né? Uma calculadora que muita gente tem, é uma calculadora muito popular e muito conhecida, né? E essas calculadoras aqui, elas são praticamente idênticas, tá? E elas têm muitas funções que ajudam a estar resolvendo esses tipos de exercício de maneira muito mais simples, de maneira muito mais rápida. No caso, eu vou estar fazendo aqui com a calculadora da HP, tá? Mas a funcionalidade é a mesma das duas. Os comandos que eu vou estar usando sempre tem em uma e sempre tem na outra, e o procedimento é sempre o mesmo, tá? O que eu trouxe aqui para mostrar para vocês? Eu tenho dois exercícios que eu vou estar fazendo aqui no método clássico, né, fazendo aqui na mão, e eu vou mostrar como que eu faria isso numa calculadora. Aí vocês vão ver a diferença de como é muito prático estar usando uma calculadora científica para estar fazendo esses tipos de exercício. Repare aqui nesse exemplo que eu separei aqui no canto esquerdo, eu tenho um número complexo que está na forma cartesiana e eu quero estar convertendo ele para um número complexo na forma polar, ou seja, eu tenho que achar o módulo dele, o conjugado dele e o ângulo associado a esse conjugado. Pelo método tradicional, olhando aqui a nossa tabela de resumo que eu fiz aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Achar o módulo de z, né? O módulo do nosso conjugado. Que é o quê? Que é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, é 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. O nosso módulo, nesse caso aqui, vai ser... Eu vou até fazer na calculadora, eu vou ligá-la aqui. Como que a gente faria no método tradicional, né? Faria a raiz, vou abrir parênteses aqui, né? De 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso aqui não vai dar um número exato, né? Por isso que eu estou utilizando a calculadora para esse tipo de exercício. Arredondando aqui dá 9,43, né? Ou seja, o nosso módulo z para esse tipo de exercício é 9,43. O próximo passo é estar calculando o ângulo φ. Para fazer isso, eu vou estar utilizando a tangente. Ou seja, a tangente é o quê? É o módulo de b sobre o módulo de a. Nesse caso, o nosso b é o número que está associado ao nosso número imaginário j, que é o 8, né? 8, o a é 5. Isso implica com o quê? Que a nossa tangente, esse número aqui dá 1,6. Mas se eu quero achar o meu ângulo φ, né, eu faço o quê? Eu faço tangente a menos 1, ou arco tangente, de quê? Desse número aqui que eu calculei, 1,6. Como que eu faço isso aqui na calculadora aqui? Eu venho aqui, seleciono tanto isso como na Casio, né, o botão Shift, e venho aqui nessa calculadora, aqui nesse exemplo, tangente a menos 1. E aqui eu boto o valor que eu quero achar o ângulo, no caso 1,6. Lembrando que as calculadoras têm que estar no modo degree, tá? Não em radianos, não em graus, tá? No modo degree. Fazendo isso, eu tenho um ângulo praticamente de 58 graus. Ou seja, pelo método tradicional, a conversão desse número complexo aqui fica como na forma polar? Fica o nosso módulo, 9,43, e o nosso ângulo, 58 graus. Agora eu vou estar ensinando um comando para vocês na calculadora, que esse comando vai salvar muita gente na questão de tempo para estar fazendo isso, né? Na HP, tanto na Casio, tem um comando que vocês vão procurar na tecla da calculadora que se chama POU. Aqui, ó, nessa calculadora da HP, fica aqui em cima. Na Casio, só pegando aqui para mostrar para vocês, ela fica aqui embaixo, esse comando POU. O que esse comando POU faz? Nele, eu vou digitar os nossos termos A,
e B. E o que ele vai fazer? Ele já vai retornar de modo automático o nosso módulo e o nosso ângulo φ. Ou seja, isso de uma maneira bem direta. Eu vou estar fazendo aqui para vocês o comando POL. Qual é o primeiro valor? O valor A. O valor A é 5. Aí eu seleciono essa vírgula, não o ponto aqui, essa vírgula aqui específica. E qual é o segundo valor, nosso termo imaginário? 8. Se fosse negativo, eu tinha que colocar o menos na frente. Aí, se eu der igual, o que ele vai fazer? O primeiro valor que ele vai estar retornando é o módulo, ou seja, 9.43, que é esse módulo aqui que a gente fez na mão aqui pela raiz. E se eu fizer o comando, isso vale tanto para HP quanto para Cássio, alfa e o comando aqui, ó, a letra verde F, e der Enter, dá igual, ele retorna o quê? O ângulo, de forma direta, já 57.99, nosso 58 aqui. Esse comando é muito útil, porque só digitando os dois valores aqui, a gente já conseguiu achar o módulo e o ângulo de forma direta, sem precisar calcular tangente, calcular a raiz ao quadrado dos nossos termos aqui. E agora, nesse outro exemplo aqui, o que eu vou estar mostrando para vocês? O inverso. Nesse exercício aqui, nós teremos o quê? Nós temos um número polar e nós queremos achar ele no modo cartesiano, ou seja, aqui eu tenho um módulo e um ângulo e eu quero achar ele na forma A mais JB. Como que eu faço isso? De maneira manual, de maneira didática, que a gente já fez aqui no canal. Eu tenho que usar essa fórmula aqui. Ou seja, o nosso número complexo na forma polar é o quê? É o módulo de Z, que multiplica o quê? Aqui é um vezes, tá? Não é uma multiplicação. O cosseno do ângulo mais J, o seno do ângulo. Como é que seria fazendo desse jeito aqui? O nosso módulo é 10, ou seja, 10. Qual que é o nosso ângulo aqui? 60 graus, ou seja, fica cosseno de 60 graus mais J, seno de 60 graus. Fazendo aqui mais um passo, fica 10. Se eu não lembro quando é cosseno de 60 pela tabela, eu só venho aqui, seleciono o cosseno e boto o valor que eu quero. Cosseno de 60 é meio, ou seja, 0,5. Se eu quero saber o seno, é um processo análogo. Eu venho aqui, seleciono o seno de 60 graus, que vai dar raiz de 3 sobre 2, que é 0,86. 0,87, arredondando aqui, né? Aí fazendo a multiplicação, aqui a distributiva aqui fica como? Aqui dá para fazer direto. 10 vezes meio dá 5. 10 vezes 0,87 mais J,8,7. Só fazer aqui, destacar aqui, que essa aqui já é a nossa resposta final, fazendo a mesma cor que a gente fez no exercício anterior. Ou seja, fica Z, 5, que é o nosso número real, mais o nosso número complexo, que é 8,7. Ou seja, a gente fez todo esse procedimento aqui, fizemos arredondações, né, e consequentemente temos alguns erros, né, a serem considerados. E como que a gente faz isso na calculadora científica? Repare o que? Assim como a gente tem um comando POL, se a gente quer transformar de forma polar para cartesiana, eu uso o comando REC. O comando REC, nesse caso da HPS, fica em cima do próprio POL, e na Cássio, aqui, ó, ele fica do lado, ele fica em cima do menos, tem que apertar Shift. E como que a gente faz isso na calculadora científica? Repare o que? Assim como a gente tem um comando passo, né? Como é que fica fazendo isso? Ou seja, eu dou o comando REC e o que eu faço? Eu digito primeiro o módulo e depois o ângulo. E o que ele faz? Ele me retorna já o primeiro valor, que é o valor A, o valor real, e já retorna também o nosso valor imaginário. Como é que seria nesse exemplo aqui? Eu dou o comando Shift REC. E o que eu digito primeiro? Primeiro é o nosso módulo, nosso conjugado, 10. Seleciono vírgula. Qual é o nosso próximo número? É o ângulo. O ângulo é 60. Fecho parênteses e dou Enter. Repare o que? Esse primeiro valor que ele mostrou aqui é o nosso valor A, ou seja, o nosso valor aqui real, nosso valor 5. Se nós quisermos saber a parte imaginária, é o processo análogo do comando POL. Eu aperto alfa e o comando verde aqui, F.
e dá igual o quê? Ele retorna o valor do número complexo, na parte imaginária, 8,66. Ou seja, todo esse passo que a gente fez aqui pelo método matemático, na calculadora eu faço por dois comandos simples, POL e REC, eu já consigo fazer a conversão na hora já. E isso auxilia muito em muitos exercícios, muitos circuitos na parte de elétrica, que a gente sempre está convertendo várias vezes durante um mesmo exercício. E com isso nós ganhamos muito tempo utilizando essas ferramentas que essas calculadoras oferecem para a gente, tá? Mas é isso, espero que tenha ficado claro e obrigado pela atenção.